Está entrando no ar Clube Notícias. 10h03 na Clube FM, está no ar a primeira edição do nosso Clube Notícias desta quinta-feira aqui pela Clube FM, e a gente começa o nosso noticiário de hoje com notícias sobre saúde pública. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a vigilância sanitária aqui do município de Guaxupé. Para isso estou recebendo com muito prazer os servidores públicos, os fiscais, né? O José Ronaldo e a Arina. Arina, José Ronaldo, bom dia, sejam bem-vindos primeiramente aqui aos estúdios da Clube, viu? Bom dia. Bom dia, Rick. Bom dia aos ouvintes da Clube. Opa, um prazer muito grande recebê-los aqui na manhã de hoje pra gente falar um pouquinho sobre a vigilância sanitária e pra gente quebrar alguns tabus com relação ao assunto da vigilância sanitária. Pra gente começar o nosso bate-papo, José Ronaldo, Arina, queria que vocês explicassem pros nossos ouvintes, né, pro pessoal que nos acompanha nesse momento, o que é a vigilância sanitária, sabendo que a vigilância sanitária é apenas uma das vertentes quando o assunto é saúde pública. É isso mesmo, Henrique. Às vezes a pessoa, muitas vezes elas confundem as atuações das equipes de vigilância. A prefeitura hoje já está muito bem estruturada na parte de fiscalização. Hoje a gente tem a fiscalização sanitária, fiscalização de obras, de tributos, ambiental, de trânsito. A que vai ser implantada agora do PROCON, né, que é a vigilância o fiscal do PROCON, e o fiscal de posturas. Muitas vezes algumas funções são assim confundidas, né? Cada um dessas fiscalizações tem uma função específica. Em alguns casos, por exemplo, a pessoa, é muito comum ela entrar em contato com a vigilância para falar assim que um terreno está sujo, mas um terreno sujo não é no Código Sanitário, é no Código de Posturas. O Código de Posturas, para você ter uma ideia, ele que vai nortear a conduta do cidadão, é o que o cidadão tem que fazer, quanto à limpeza da sua casa, do seu passeio, do seu quintal, do seu lote. Isso aí está especificado no Código de Posturas. Criação de animais também tem no Código de Posturas, e algumas outras questões que estão envolvidas na vigilância sanitária dizem respeito à saúde pública. Como você disse, dentro da vigilância, a vigilância em saúde, está a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a vigilância epidemiológica. A vigilância ambiental já esteve aqui no programa com vocês também, a epidemiológica. Elas têm funções distintas da nossa. A nossa fiscalização, a vigilância sanitária, é um poder de polícia para verificar as condições dos estabelecimentos de interesse da saúde e de alimentos, produtores de alimentos, né, tudo relacionado, medicamentos, clínicas e tudo que é do interesse da saúde. Tá certo. Eu queria que vocês explicassem também para os nossos ouvintes, né, um pouquinho sobre as etapas aí da inspeção sanitária. Sempre que a gente vai fazer uma inspeção, primeiro a gente estuda um pouquinho, né, o que é feito naquele local. E depois a gente vai, faz a visita ao local, tenta entender direitinho como é que é feito, como são a rotina do local e no que a gente pode ajudar para que seja feito da melhor maneira possível, tanto para os profissionais que estão ali quanto para a população. Evitando ali uma contaminação, evitando ali um problema, um agravo maior ali à saúde da população. A gente faz o nosso relatório, faz os apontamentos que a gente solicita que seja melhorado, dá um prazo para a pessoa, para ela se adequar, volta ao local, faz uma nova inspeção. O que tiver ficado ainda em desacordo, a gente faz novamente um outro relatório solicitando, orientando. A gente gosta muito da parte orientativa, porque muitas vezes a gente faz uma coisa sem saber que aquilo ali não está tão adequado assim. Então a gente faz a orientação primeiro. Aí depois, se a gente voltar lá pela terceira vez e ainda não tiver adequado conforme as orientações que já foram feitas, aí a gente começa a pensar em alguma coisa de processo administrativo que pode vir a gerar uma multa. Mas antes disso, a gente faz muita orientação, conversa, estuda com o pessoal
para ver como a gente pode melhorar. Entendi. E aí tem uma outra questão, quando a gente fala muito sobre o comércio, né, os empresários, os comerciantes aqui do município em geral, né, a gente sempre lembra do alvará de funcionamento, alvará aí da vigilância sanitária. Mas e aí, quais estabelecimentos precisam desse alvará da vigilância sanitária para poder funcionar? Bom, Henrique, hoje a gente tem a classificação de risco pela resolução 8765, que é uma resolução do Estado de Minas Gerais. Dentro dessa classificação de risco, aí sim a gente vai ver o que de fato pode gerar um agravo sério à saúde do usuário ou consumidor. Alguns estabelecimentos são dispensados do alvará sanitário, mas não são dispensados da inspeção. A inspeção é feita de qualquer forma, né? E hoje, assim, é muito comum você ver assim, a pessoa, ele tem um certificado lá de qualidade que ele ganhou aí num empreendimento, né? Num evento. Mas o principal, se ele for um risco 2 ou 3, é ter o alvará sanitário, que é o alvará sanitário que vai dizer que ele está de acordo com as normas de saúde, as normas que a gente segue, que é o nosso Código Sanitário Municipal, Estadual, e as normas da Anvisa, as resoluções da diretoria colegiada da Anvisa. Para você ter uma ideia, alguns casos, a pessoa, assim, ele não tem como é dispensado, ele tem que ter um mínimo de higiene que é o necessário. Mas o objetivo, assim, de ele ter um documento da vigilância, que é o alvará, algum comprovante que foi inspecionado, para garantir uma norma, assim, do Códex Alimentares, que todo mundo tem o direito de ter a expectativa que aquele alimento que você está consumindo, você estando com exemplo, o alimento, é um direito que você tem de ter expectativa que aquele alimento é seguro. E quem que vai garantir isso para você? Somos nós, a vigilância sanitária. Certo. Então, aí, muitas vezes, a pessoa tem que ter o alvará sanitário ou dispensa, mas a inspeção ela é feita de qualquer forma. Tá certo. E quando a gente fala sobre o alvará, sobre a inspeção, né? Fica aí muito na dúvida quais os documentos que são emitidos aí pela vigilância sanitária para esse correto funcionamento desses estabelecimentos. Vocês poderiam citar pra gente aí esses documentos? A gente tem a dispensa de alvará, que é emitida para o risco 1, que são aqueles riscos de menor agravo. A gente tem o alvará sanitário propriamente dito, que vai para o risco... Tão temido alvará sanitário, né? Ele tem validade de 1 ano. Ele é para o risco 2 e risco 3, que seriam ambientes mais... podem gerar um agravo maior à saúde da população ou à saúde daquele indivíduo que está fazendo uso daquilo lá. E nós temos também o domicílio fiscal, que é, muitas vezes, um médico, ele presta serviço em algum estabelecimento, mas ele não tem a clínica dele. Ele só presta serviço no hospital, por exemplo. Então, ele tem um domicílio fiscal para ele poder emitir nota fiscal. Então, nós emitimos esse documento também. E agora nós temos o selo dos ambulantes. Todo ambulante que ele é fiscalizado pela vigilância sanitária, ele tem o selo do ambulante. Que legal. Que é uma forma da população saber que aquele local passou pela inspeção da vigilância sanitária. Muito interessante isso também, quando a gente fala sobre os ambulantes, que a gente vê que tem uma crescente, principalmente nesses eventos aí públicos que a gente tem durante todo o ano aqui no nosso município. Bem, Arena, José Ronaldo, queria agradecer a participação de vocês, e pra gente fechar esse nosso bate-papo, é muito interessante também a população participar ativamente aí da vigilância sanitária, dessa inspeção, quando a gente se depara com alguma situação que pode ser constrangedora para o consumidor final. E aí eu queria que vocês fechassem esse nosso bate-papo dizendo aí para a população, se algum cidadão se deparar com alguma situação constrangedora em algum estabelecimento, né, com algum produto ou com algum alimento, como que pode fazer essa denúncia, essa queixa na vigilância sanitária aqui do município. É isso mesmo, Henrique, mas a gente fala primeiro, a pessoa, o cidadão, ele tem que ter o olhar crítico também. Ele tem que chegar no local e ele tem que saber, se aquele local não está de acordo, ele não vai consumir ali. E nesses casos, assim, ele pode entrar em contato com a vigilância,
porque a gente já tem a nossa sequência de trabalho, nossa rotina de trabalho, mas esses casos de denúncia, quando são bem baseados com fundamento, a gente tem que dar prioridade. Mas assim, é até um alerta mesmo, assim, para você ter um exemplo. É comum muitas vezes a pessoa falar que comprou uma carne e a carne não está boa. Mas a gente vai querer questionar com o cidadão. Eu falei, você chegou no mercado que horas? Muitas vezes ele chega e já vai direto na fila do açougue. Ele chega cedo, pega aquela carne e já põe no carrinho. Ele sai do mercado 9 horas da manhã, ele chega na casa dele meio-dia, aquela carne já está estragada. Então, o consumidor também, ele tem que ter a consciência que quando ele compra um produto que é perecível, ele tem que manter aquele produto nas condições ideais e o mais rápido possível para a casa dele, colocar na geladeira ou já preparar, né? Então, assim, a gente orienta muito o consumidor quanto a essas questões. Não só de ver assim, o local que ele está comprando, o ambiente, se o ambiente está adequado, está limpo, se ele está com o alvará dele lá, mas essa relação de consumo, ela é muito importante você ter conscientizar o cidadão sobre isso aí também. Tá certo, José Ronaldo, Arina, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade em estar com a gente aqui nessa manhã para fazer esses esclarecimentos pertinentes aí à nossa população, viu? Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado, Henrique, obrigado a todos. Muito obrigado, os microfones da Clube sempre abertos aí pro pessoal da Vigilância Sanitária sempre que quiserem, viu? Muito obrigado pela participação, seguimos então com o nosso Clube Notícias desta quinta-feira. Estamos apresentando o Clube Notícias. Coxo Pé, a